A gente vai continuar, claro, falando dessa pesquisa que foi divulgada hoje. Recebemos aqui no estúdio do ORH Marcelo Takarski, que é CEO da Nexus, do Instituto de Pesquisa que fez esse levantamento. Marcelo, bem-vindo. Boa noite, Thaís. É um prazer falar com vocês aqui na CNN. Que bom. É um prazer recebê-lo aqui nesse dia importante dessa pesquisa. Fazia tempo que a gente não recebia uma pesquisa. A de vocês está extremamente detalhada. E você ouviu a análise que o Daniel fez. E eu queria te perguntar especificamente sobre essa terceira via, com a tua experiência. Já não era tempo de um candidato de terceira via mostrar mais musculatura, mais força? Thaís, eu acho que a análise que o Rittner fez, ela está bem em consonância com os números, né? Tem uma parcela do eleitorado que, de fato, olha para o cardápio de candidatos e até preferiria não escolher um dos dois pratos principais. Mas quando ele olha para o restante do cardápio, não tem nenhum prato que, enfim, chame a atenção dele. Então, esse eleitor acaba indo para Lula ou para Flávio Bolsonaro. Como você mostrou no início do telejornal, 41% dos eleitores não querem votar no Flávio, mas topam votar no Lula. E outros 41%, é o mesmo número, é só uma coincidência aqui, não querem votar no Lula e topam votar no Flávio. São dois candidatos, ou pelo menos duas linhas políticas, né? Lulismo e bolsonarismo. O Flávio é um candidato mais novo, mas herda, né, o capital político do pai, que tem o mesmo nome na cédula, no RG. Enfim, ele acabou herdando esses votos e o eleitor hoje, por enquanto, né, o que a gente vê é que ele está muito disposto a escolher um desses dois lados. Tem uma parcela do eleitorado que, se aparecer um prato diferente ali no cardápio, ele pode até olhar. Mas hoje, os pratos que estão dispostos ainda não encantaram esse eleitor. Eu acho que é um pouco essa leitura que a gente faz da terceira via. Eu gosto até de chamar de terceira opção, né? Tem gente atrás de uma terceira opção, mas a terceira via ainda não foi encontrada. Mesmo ainda não veio. Agora, Marcelo, lá em 2022, a gente viu uma composição diferente do quadro político, até por uma união impensável há pouco tempo entre Geraldo Alckmin e Lula. E Simone Tebet, que aparece como uma candidata e claramente não tinha força para ser aquela terceira via, mas acabou se juntando a Lula e ajudou Lula a se reeleger. O que os números te dizem hoje sobre essa movimentação da transição do voto? Acho que até a gente tem uma tela, não sei se o Rafael Serra consegue colocar. Eu queria te ouvir sobre a transferência dos votos. Agora há pouco até nosso Yuri Pita no 360, já no finalzinho, estava trazendo exatamente esses dados, porque essa transferência hoje me parece ter uma característica política diferente, já que temos a tabela de vocês, já até está no ar, Marcelo, para você ficar à vontade e elaborar sobre isso. Mas agora nós temos muitos candidatos de direita e nenhum que poderia, de alguma forma, se juntar a Lula num segundo turno? O que acontece, Thaís, é que o eleitor, ele não tende a ser da mesma característica, todo aquele eleitorado de um determinado candidato, né? Quando a gente olha, por exemplo, para esses números, o que é isso, né? É como votam no segundo turno, entre Lula e Flávio Bolsonaro, os eleitores que escolheram outros nomes no primeiro turno, né? No segundo turno, Lula tem 46, você mostrou aí os números, Flávio tem 45. Os dois somam 91% do eleitorado. Quase todo mundo vai para um dos lados dessa polarização. No caso aqui dos eleitores de Caiado, dos eleitores de Zema, as pessoas tendem a achar que, por serem candidatos mais à direita, todo mundo iria necessariamente para Flávio Bolsonaro. Eu costumo dizer que o eleitor não se reúne numa assembleia para decidir o que ele vai fazer em conjunto. Até porque, pegando aqui só um exemplo, o eleitor do Caiado vai ter o eleitor homem e o eleitor mulher. E por essa característica de gap de gênero, as mulheres votam mais no Lula do que no Flávio Bolsonaro, os homens votam mais no Flávio Bolsonaro do que no Lula. Vai ter o eleitor de mais baixa renda ou de mais alta renda. Por essa característica, o eleitor de baixa renda tende a votar mais no Lula, o de alta renda a votar mais no Flávio Bolsonaro. Então, o fato da pessoa votar em um candidato no primeiro turno não elimina as outras características do perfil daquele eleitor. E quando ele vai para o segundo turno, ele acaba se dispersando um pouco. Se a gente olhar para o gráfico, o eleitor do Zema, 3 de cada 4 vão para o Flávio Bolsonaro. O Zema está sendo cotado para ser vice do Flávio. É o mais correlacionado, né? O Caiado, nem metade chega aí para o Flávio. Tem uma parcela do eleitorado do Caiado que provavelmente rejeita o bolsonarismo. E aí ou vai para Lula ou vai para o não voto. Diz que vai anular o seu voto. Então é preciso a gente acompanhar. A terceira via vai ter que
tentar seduzir mais eleitores até para o cacife eleitoral desses candidatos subirem, né? Hoje a gente não tem ninguém com mais de 2 dígitos, além de Lula e Flávio Bolsonaro.